Bom dia, bom dia. Bom dia, senhor. Como vai? Tudo bem. Ô, senhor, você tá bem? Eu tô bem, e vocês? Eu também tô. Descansaram? Vozinha de robô, tá bom não? Bom dia, Isso senhor. aqui aconteceu Bom imprevisto dia. aqui com o meu microfone, tá ligado? Teve um imprevisto? Ai, ai. Bem-vindos de volta. Agora a gente vai até voltar às aulas presencialmente, se voltarem presencialmente, quando voltarem presencialmente, né? Vamos ver até que parte do terceiro bimestre a gente vai ainda nesse formato. Bom, vamos lá, deixa eu começar a compartilhar com vocês o conteúdo de hoje, apostila volume 3. Aí, continente asiático. Nós falamos do continente europeu no primeiro bimestre inteiro, falamos do continente africano no segundo bimestre inteiro, e agora no terceiro bimestre, totalmente Ásia. A diferença é que a Ásia é um pouco maior que os outros continentes, né? Então a gente vai ter muito papo para bater com relação à Ásia. Que podemos começar. Estamos em 15. Ó, apresentação do continente, igual se faz em todo começo de bimestre, né? A gente começa a observar um pouquinho do continente, desde localização até a sua estrutura. Falando aqui, não tínhamos dúvidas com relação a isso, que a Ásia é o maior de todos os continentes, tanto em tamanho quanto em população. Então, tanto área quanto população vai ter a maior quantidade, tanto de pessoas quanto de terras, né? Falamos aqui de 44 milhões de quilômetros quadrados, 44 milhões de km. Quando eu pego o Brasil tem 8,5, então vai dar mais de 5 Brasis inteiros o continente asiático. Isso aqui chama muita atenção, né? Mais de 4 bilhões de pessoas. A gente vai ver que estão bem mal distribuídas. Inclusive, 2 países vão chamar muita atenção pela quantidade de habitantes, né? A China e a Índia, ultrapassando 1 bilhão de pessoas em cada um desses países. Então, só juntando esses dois aí, eu já vou ter algo em torno de quase 3 bilhões de pessoas. Eu vou ter um monte de gente diferente no continente asiático, até porque ele é muito extenso, muito grande, com muitas particularidades, né? Eu tenho civilizações, algumas delas bastante antigas, mas uma variedade muito grande de civilizações, levando a ter um monte de etnias, povos com características diferentes, formação etnológica diferente, religiões diferentes, a gente vai falar das religiões praticadas na Ásia, né? E alguns dos maiores tesouros da humanidade ali, até porque é muito antigo, né? Quando eu vou analisar, sei lá, civilização chinesa, vocês vão ver que ela é muito, muito, muito antiga. A civilização indiana, né? A formação da civilização indiana também é muito antiga. Tem uma pergunta aqui no chat, fala o seguinte: por que na China e na Índia tem tantas pessoas e em outros lugares do mundo isso não aconteceu com tanta intensidade, tá? As respostas mais pertinentes a isso vão remontar a duas coisas básicas. Primeiro, o tamanho dos territórios, né? Na hora que eu pego
Os territórios estão em áreas que não têm grandes adversidades climáticas, tipo a Rússia é gigante, mas eu tenho uma parte considerável do país que é muito frio, obviamente não teria grande quantidade de gente. Então, tanto na China quanto na Índia, a maior parte dos territórios não tem clima adverso, né? Essas civilizações da Ásia, da África e até mesmo da Europa surgiram num primeiro momento nas margens de rios, são sociedades geralmente ribeirinhas, né? E aí quando eu olho também esses países, tanto a Índia quanto a China, tem alguns rios de grande porte, de grande volume, o que justifica um acúmulo de pessoas nas suas margens, principalmente quando eu considero que nas suas proximidades eu tenho desertos e tenho montanhas, áreas bastante difíceis de se habitar. Então era normal que eles se acumulassem em determinado ponto, né? E tiveram historicamente também índices de natalidade muito grande, índice de fertilidade bastante alto, e fez com que esses países fossem acumulando tanta gente hoje, formando aí uma sociedade gigantesca. Esses seriam os principais motivos, né? Tem outros lugares, né? Se eu pego, sei lá, ali embaixo tem a Indonésia. A Indonésia é um conjunto de ilhas ali embaixo, não é tão grande assim, mas vai ter mais de 200 milhões de habitantes. Eu tenho, sei lá, Estados Unidos com 350 milhões de pessoas, e você vai ver que é bem desigual a ocupação dos Estados Unidos, né? A costa leste dos Estados Unidos, onde eu começo ali a parte de colonização, eu tenho um volume enorme de pessoas, enquanto na parte mais central e na parte mais a oeste, essa densidade é menor. Mas ali também se proliferou, né? Uma população grande foi crescendo, crescendo. A chinesa já não cresce rapidamente, já estancou o crescimento, mas a indiana ainda vem crescendo rapidamente, né? Outros lugares que eu olho é no continente africano, hoje, que populações que tinham até pouco tempo 20, 30 milhões de pessoas viraram 100, vão virar 200, daqui a pouco vão virar 300, 400 milhões de habitantes, tá? Então, olhamos aqui, bonitinho, a gente vai começar a esmiuçar um pouquinho dessa cultura. Geralmente, nossa apostila traz algumas imagens para a gente observar. E a primeira imagem, que está aqui, é a Basílica de Santa Sofia, lá em Istambul. Alguém sabe onde fica Istambul? Qual país? Na Turquia, né, professor? A Turquia, vai ser a cidade mais importante da Turquia. Istambul nem sempre foi Istambul. Istambul é um nome recente, é um nome novo para essa cidade. Ela já teve outros nomes, 2 outros nomes, e já foi inclusive, sede de um império. Fala, Vincenzo. Tá cortando seu áudio, Vincenzo. Tem Mesopotâmia. Isso, é bizantino, era a palavra na minha cabeça. Isso, é a base ali, sede do Império Bizantino. Não, professor, não aconteceu nada, relaxa. Agora eu te entendi. Sede do Império Bizantino, né? Então já houve ali, onde hoje é Istambul, uma cidade chamada Bizâncio, que era a capital do Império Bizantino. Já teve outro nome também, e esse mais famoso que Bizâncio. Uma cidade que foi sede do Império Romano do Oriente. Quando tinha o Império Romano dividido em 2 partes, uma dessas partes tinha como capital uma cidade importantíssima ali, nas portas para a Ásia, realmente, entre a Europa e a Ásia. E Istambul já chamou Bizâncio, no período chamado de Império Bizantino, e já teve outro nome também. Só que com outro, em homenagem a outro imperador romano. Constantino, falar da cidade. senhor. Como? Constantino, no caso Constantinopla, ou não? Tô viajando. Exato. Em homenagem a Constantino, ali também já foi a cidade de Constantinopla. Então, o que hoje chamamos de Istambul, na Turquia, cidade mais importante da Turquia, já foi sede de 2 impérios grandes, né? O Império Bizantino e depois Constantino com Constantinopla, era o Império Romano do Oriente. Então, já foi Constantinopla, já foi Bizâncio e hoje é Istambul. Uma das heranças do Império Bizantino, né, da arte bizantina, da arquitetura bizantina, é essa catedral aqui, ó. É uma igreja cristã,
muçulmana. Vocês vão lembrar que no cristianismo, nesse período histórico, se eu não me engano, a construção dela é do século VI. Então, já havia acontecido o cisma da Igreja Católica, né? E o Império Romano já tinha duas partes religiosas, dois pedaços. Já tinha dividido mesmo o Império Romano do Oriente e do Ocidente. E o do Oriente vai ter uma igreja cristã, mas um pouquinho diferente, que é o que a gente chama de igreja ortodoxa. Então, aqui eu tenho uma catedral, por ser uma igreja cristã, né? Está chamada de Basílica de Santa Sofia. E por muito tempo, essa sede, Constantinopla, era cristã. E isso daqui seria uma obra de resquícios do Império Bizantino, de arquitetura bizantina, tá? Foi acrescida de algumas coisas. Se vocês pesquisarem sobre Istambul hoje, vocês vão perceber que Istambul está na Turquia, como vocês disseram, e a Turquia é um país majoritariamente islâmico, ou foi islamizado, né? O povo otomano se converteu ao Islã e mais de 99% das pessoas dentro da Turquia são muçulmanos. E essa igreja aqui é uma igreja cristã, dentro de um país que é muçulmano. Para poder, já de um momento muito antigo, não é agora, tá, que esse país se converteu ao Islã, eles fizeram obras para remeter ao islamismo. Por um exemplo, os 4 minaretes. Ó. Os minaretes, essas torres aqui, representam uma arquitetura islâmica, né, da fé islâmica, assim como os tetos abobadados, como aqui. Tá? Mas o teto já estava lá. Os 4 minaretes foram construídos depois da basílica, depois da igreja, para poder, de alguma forma, simbolizar que ali também tem o islamismo. E tem uma decisão judicial desse ano que está repercutindo, né? Essa igreja é um marco do cristianismo, do século VI, né? Então, é uma das obras mais importantes dentro do cristianismo, principalmente na região onde ela está localizada. E a justiça turca permitiu que fosse convertida em mesquita, num templo islâmico. E aí tem toda uma discussão sobre como vai ficar a utilização dessa catedral. É um dos principais pontos turísticos da Turquia, recebe por ano mais de 3 milhões de turistas aqui, e guarda resquícios como esse, né? São detalhes de mosaicos que estão dentro da igreja, que tem, obviamente, pinturas cristãs, né? Ou resquícios do cristianismo naquele local, como aqui o menino Jesus, Maria, sendo simbolizados aqui. Percebam que os traços dos personagens já são diferentes. Aqui os artistas representam com traços mais asiáticos. Percebam o formato do olho, o formato do rosto. E é uma das coisas que a gente discute também, né? Aqui eu falei para vocês que tem uma confusão, que no cristianismo, principalmente no ortodoxo, eles têm medo que eles desfaçam-se dessas relíquias do cristianismo, desses vitrais, dessas pinturas que estão dentro da Basílica de Santa Sofia. Tá? E quando a gente fala do cristianismo, olha só, a representação para nós aqui no Brasil de Jesus, a mais típica que chega até nós, quais são os traços morfológicos de Jesus? Que chega até nós. É branco, europeu, cabelo longo. Cabelos longos, um pouquinho encaracolados, não chega a ser enrolado, né? Um pouquinho só, olhos claros, pele bem branca. Como você disse, bastante europeu. Por que Jesus é simbolizado nesse formato muito parecido com o europeu? Eurocentrismo, sei lá. Momento de eurocentrismo, né? E também, quem são os artistas que representam as obras mais famosas para nós aqui no Ocidente com relação à vida de Jesus, que vão pintar, obviamente, séculos depois da história de Jesus ter acontecido? Que vai pintar lá a Capela Sistina, alguns famosos como Rafael, São europeus. Ângelo. São europeus, né? E eles vão, portanto, colocar nas suas pinturas traços europeus. E é culturalmente o que chega pra gente. Um Jesus bastante europeu, né? E aí a gente vai lembrar que dentro das histórias bíblicas, Jesus era asiático, né?
nasceu na região onde hoje é o Oriente Médio, na região ali da Palestina, e cresceu naquela região. Então, ele era algo que deveria hoje se assemelhar com um judeu, com um árabe, nas suas formas, né? Cor de pele, cabelo, remetiria a isso daí. Aqui, acho que tá os traços mais parecidos, mais próximos dos traços asiáticos do Oriente Médio para esses personagens históricos, tá? Sagrados. Aqui eu estou falando do cristianismo, que é uma das vertentes culturais que eu tenho lá. E aqui eu tenho mais dois. Esse daqui é o Muro das Lamentações. Com certeza vocês já ouviram falar. Fica numa parte de Jerusalém, que com certeza vocês já ouviram falar. E é o local sagrado, talvez o principal local sagrado do judaísmo. Do judaísmo. Me ajuda aí. Jesus, qual era a religião de Jesus? Judeu. Jesus não era cristão? Espera. Mas tipo, Me ajuda. não, tipo, é judeu, né? E aí? Jesus Não era tem como ele judeu? ser cristão. Não tem como ele acreditar nele mesmo. Ah, entendi. Então ele não pode ser cristão, porque o que nós chamamos de cristianismo, a religião cristã, só foi criada após toda a história de Jesus. Então, utilizando-se toda a história de Jesus, é criado o cristianismo. Então, o cristianismo é bem mais novo do que o judaísmo, né? Porque Jesus cresceu dentro da fé judaica. Correto isso? Sim. Tá certinho. Depois que se criou o cristianismo. E no cristianismo eu tenho muito do judaísmo, né? Eu não vou romper com o judaísmo. Na verdade, eu dou sequência. Então, a Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, ela contém só o Velho Testamento e o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. A diferença maior para o cristianismo é que a gente tem um Novo Testamento. Então, eu tenho todo um conjunto de livros e relatos a partir da vinda de Jesus para a Terra, fundando uma nova religião. Mas seria uma sequência. Se vocês falarem com os judeus hoje, dentro da fé hebraica, da fé judaica, eles ainda não acreditam, por um exemplo, não acreditam em Jesus como Filho de Deus. Assim como no islamismo, Jesus foi um profeta, alguém passou uma mensagem muito boa, deixou uma história muito boa para a humanidade, mas ele não é e não foi Filho de Deus, né? O Salvador ainda virá. Tá? Dentro do judaísmo, essa é a crença ainda. E esse é um dos monumentos. Tá? Tinha um templo gigante, que era o Templo de Salomão, e ele foi derrubado para poder ser reconstruído. Nunca foi reconstruído. Sobrou apenas esse muro, essa parte do templo. E aí, por isso, chamado de Muro das Lamentações, porque é o antigo templo principal do judaísmo que foi derrubado, que foi destruído. Tá? E eles vão lá e fazem suas orações, colocam papeizinhos aqui. É um lugar turístico também. Turístico religioso, né? Aqui eu tenho um festival. Nossa Senhora, isso não pode de jeito nenhum mais hoje em dia. De jeito nenhum. Essa quantidade de gente aqui aglomerada, né? É um festival indiano dentro de uma outra fé religiosa que é o hinduísmo, né? Então aqui eu tenho um ritual hindu de purificação e tem um rio sagrado sendo representado, que é o rio Ganges, sagrado para o hinduísmo. Percebo que em todas as margens aqui, ó, eu tenho uma quantidade gigantesca de pessoas acumuladas para poder chegar até as águas do Ganges, que são tidas como sagradas. Então aqui ele falou em 3 recortes religiosos que eu tenho na Ásia. Ainda vou ter o islamismo, que não foi colocado aqui, ainda vou ter budismo, vou ter vários outros aspectos religiosos. Mas eu tenho aqui recorte do cristianismo, e nem é tão comum para a gente, porque é o cristianismo ortodoxo, né? Recorte do judaísmo, né? Ou aqui no caso da religião dos judeus, e do hinduísmo, ou brahmanismo dos indianos, tá? Quanto ao quadro físico, pensando um pouquinho na estrutura física, eu vou ter também uma diversidade muito grande de aspectos físicos, primeiro porque é um continente, como nós falamos, muito grande, né? E por ser muito grande,
eu vou ter características diversas. Então, eu tenho grandes estruturas de relevo. Por ser muito grande também, eu vou ter um monte de tipos climáticos diferentes, óbvio. E por ter muitos tipos climáticos diferentes e variados, eu vou ter um monte de tipos de formações vegetais diferentes também que a gente vai estudar, tá? Algumas coisas chamam a atenção. O Vicenzo falou no comentário lá no chat no começo de civilizações muito grandes e muitas vezes, uma das características é que no entorno desses rios maiores que eu vou ter nessa região, eu tenho grande concentração populacional. No sudeste da Ásia, inclusive, são chamados de formigueiros humanos, de tanta gente concentrada nas margens desses rios maiores. Na China, por exemplo, eu vou ter o rio Yangtze-Kiang, né? Que é o rio azul, vai ser gigantesco, ou o Huanghe também é grande, vai ter muita gente. Dentro da Índia, mostrou o Ganges, concentração de pessoas no Ganges, no Brahmaputra e no rio Indo. Então, nas margens dos grandes rios, eu sempre vou ter, nessa parte principalmente do sudeste da Ásia, uma concentração muito grande de pessoas, tá? Alguns traços característicos. Desculpa, Murilo? Aqui no Brasil é o Rio Tietê. Então, não deixa de ser. Quando a gente analisa, é que aqui no Sudeste, depois da ocupação próximo dos rios, que era o principal meio de transporte, eu tenho ocupação de todo o espaço. Mas se você olhar nas margens do Tietê, por um exemplo, né, como você disse, os índios já viviam nessa região, ali em São Paulo, onde os bandeirantes e principalmente quem fundou as cidades, que são os padres jesuítas, eles acabaram se fixando também nos entre-rios ali de São Paulo. E o rio Tietê serviu de eixo de penetração para o interior. Então, na hora que você acompanha realmente o rio Tietê, eu vou ter um monte de cidade no entorno ou muito próxima do rio Tietê que surgiu nesse momento de bandeirantismo, né? Que era o caminho para chegar até a região das Minas ou lá de Minas Gerais. Então, o rio foi utilizado historicamente para poder adentrar e muitas cidades vão surgir por conta disso, é verdade. Se você olhar uma região do Brasil menos desenvolvida, que depende um pouco mais dos aspectos naturais, olha a região norte, dá uma olhada no estado do Amazonas, você vai ver que a maior parte das cidades vão estar do ladinho do rio mesmo. Quando você pega o mapa da região, em torno do rio Amazonas e dos seus afluentes, a maior parte das cidades vão estar encravadas do ladinho, e quanto mais distante dos rios, mais difícil ter essas cidades acontecendo em grande proporção, ou grandes, por um exemplo. Né? Se ela pega Manaus, pertinho do rio Amazonas ali, gigantesca. Tá? Dentro da religião, eu vou ter grande variedade também, falamos já do judaísmo, cristianismo ortodoxo, vem do cisma da Igreja Católica, né? Império Romano do Oriente e do Ocidente, um monte de religiões tribais ainda, em alguns pontos, o islamismo, que se difundiu a partir da Península Arábica e pegou grande parte da Ásia, até algumas que nem são religiões, são filosofias de vida, formas de se viver. Por um exemplo aqui, ele cita o culto aos antepassados, né? E nós vamos estudar isso no Japão, o shintoísmo. A gente vai olhar, a sociedade japonesa pratica o culto ao antepassado, que não é uma religião, tá? Ou filosofia de meditação, que ele não coloca como religião aqui o budismo. Uma filosofia de meditação, um modo de vida, também acontecendo em grande parte aí da Ásia e surgiu lá também, tá? Eu vou ter um monte de países com características econômicas ou socioeconômicas diferentes também. Predominam os países subdesenvolvidos. A maior parte dos países são subdesenvolvidos, não industrializados. Mas eu tenho alguns que chamam a atenção pelo seu desenvolvimento. O Japão, por exemplo, foi um país rico e desenvolvido. Israel, criado só em 1948, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, um país para os judeus, e hoje um país bastante desenvolvido, apesar de bem pequenininho, né? Alguns países emergentes, caso da China, crescendo cada vez mais, caso da Índia, e ainda não cita aqui a Rússia, que nós já trabalhamos quando falamos da Europa, né? A maior parte do território russo vai estar na Ásia também, no que a gente chama de parte siberiana da Rússia. Menos desenvolvida, menos industrializada, mas faz parte de um país importante geopoliticamente. Tá? Pergunta.
Quais importantes elementos da cultura asiática estão presentes nas imagens anteriores? Todas essas imagens falam de qual aspecto cultural? Que parte da cultura está sendo representada nas imagens? A religião deles. Religião deles, né? Então ali mostra aspectos religiosos com grande diversidade religiosa. O que você poderia, ou já ouviu falar, ou pode falar a respeito, eles vão fazer um comentário sobre essas religiões. No mínimo, falar que tem vários tipos diferentes de religiões, diferentes maneiras de se lidar com a religião dentro do continente, dentro da Ásia. Agora vamos falar do quadro natural da Ásia. E eu vou pedir um favor para vocês, para que vocês abram lá na página 85. Lá no final da apostila. Lá na página 85, isso aí. Aí eu tenho alguns mapas, tem um conjunto de mapas no final da apostila de vocês, e tá um pouquinho melhor para eu olhar do que o mapa que está disposto lá pra gente, que tá fácil lá pra gente, tá? E eu começo a observar aqui a Ásia, começando pelo mapa político da Ásia. Quando eu olho o mapa político asiático, eu primeiro vou olhar, ele sempre fala para mim das limitações, né? Ó, ao norte, o que eu chamo de Ásia, nesse pedaço da Rússia, vai estar composto aqui pelo Oceano Glacial Ártico, né? Então, termina no Polo Norte, termina no Oceano Glacial Ártico, esse território aqui. Deixa eu só tentar marcar algumas coisas aqui. Então, tá. Oceano Glacial Ártico é a parte mais ao norte, né? A parte a leste, o extremo leste, vai terminar aqui basicamente no Oceano Pacífico, né? O Japão aqui seria, e as ilhas aqui seriam o final do continente asiático para leste. Para oeste, eu teria duas regiões para marcar. Primeiro essa daqui, ó. Estudamos os Montes Urais, que basicamente divide a Rússia em dois pedaços, né? A parte a leste fica na Ásia e a parte oeste fica na Europa. E nós vamos lembrar, e vou olhar com vocês, que Europa e Ásia não são blocos continentais separados. Eu estou acostumado a olhar no mapa e ver os blocos continentais separados. América, totalmente separada. África, totalmente separada. No caso da Europa e da Ásia, não tem separação física com água. Ó. Eu vou ter que usar essa cadeia antiga de montanhas, que são os Montes Urais aqui na Rússia, para poder dividir. Aí, a partir dos Urais, para a direita eu tenho a Ásia, para a esquerda eu tenho a Europa. Vários autores utilizam um nome só para os dois blocos, para a Europa e para a Ásia, que seria Eurásia. Então, um bloco continental gigante, que seria a Eurásia, tá? A hora que eu venho para cá, eu tenho esse pedaço, que nós chamamos daqui a pouco de Oriente Médio. E nesse pedaço que é a Ásia e Oriente Médio, a separação com o continente africano, que está aqui, é o Mar Vermelho. Então, eu uso o Mar Vermelho aqui como divisão, de separação. Aqui embaixo, mais ao sul, eu tenho o Oceano Índico. Então, aqui estão os meus limites do continente asiático, tá? Quando nós falamos dos países, a quantidade é grande, né? Começando aqui por cima, ó, que eu falei da Rússia, vai estar na parte setentrional. É gigante, que poderia considerar só ela lá em cima, né? Aqui, acabei de chamar de Oriente Médio. Esse pedaço aqui, ó. Pegaria ainda o Afeganistão aqui como Oriente Médio. Esse pedacinho. Aqui, ó, no meio, eu tenho na Ásia, que é chamada de Ásia Central,
alguns países que faziam parte da ex-União Soviética e alguns dos países que a gente conhece muito pouco, né, das características da população dali, como o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tadiquistão. Conhecemos bem pouco desses países. Aqui eu conheço bem, né? Ó, esse pedaço todo de baixo vai ser a Ásia de monções aqui, ó. Índia, Paquistão. Aqui eu tenho um monte de países encravados nas montanhas. Vou lembrar que aqui, ó, eu tenho o Himalaia, que vai estar composto, já a gente olha no mapa seguinte. E eu tenho países pequenininhos aqui, ó. Nepal, o Butão, Bangladesh. Países pouco conhecidos como Myanmar, né? Camboja, que conhecemos pouco. Brunei, conhecemos pouco. Aqui embaixo eu tenho um monte de ilhas, formando o sudeste da Ásia, o sudeste asiático, como as Filipinas, a Indonésia, a Malásia. Aqui eu tenho a China, que merece um capítulo sozinho, pelo tamanho e pela importância geopolítica que ela tem. A gente vai falar bastante de China sozinha e vai falar bastante de Japão sozinho também, né? No extremo leste aqui, o Japão. Aqui eu tenho 2 países que eram um só, Coreia do Sul e Coreia do Norte, que também tem uma história importante. Coreia do Norte com toda a sua excentricidade, né? Poderíamos dizer que é o país mais fechado do mundo, que a gente conhece bem pouco também do que acontece lá. E aqui eu tenho os países que a gente vai estudar. Alguns a gente conhece mais, outros a gente conhece um pouco menos, tá? Professor, Oi. posso ficar uma dúvida? Pode. Referente à Rússia. Eu fiquei perguntando, qual é a parte mais populosa da Rússia? Tipo, a oriental ou a... Vai ser a parte europeia. A parte ocidental aqui, ó. A hora que você pegar esse pedaço russo aqui, ó, que dentro da Rússia é o menor pedaço, mas ainda assim para a Europa é o maior país europeu, você vai ter São Petersburgo, Moscou, Ekaterimburgo, tudo aqui nesse pedacinho aqui. Então a maior concentração de pessoas é aqui. As terras são mais planas, mais próximo da Europa, foi sede do Império, ainda com São Petersburgo. Depois tem a principal cidade do período soviético, que é Moscou. Então sempre foi maior aqui a concentração. Essa parte de baixo, eu tenho bastante terras áridas e do meio para cima aqui, ó, da Sibéria, é muito frio. Então sempre foi mais difícil de habitar aqui. Então eu tenho pouca gente. A maior concentração vai estar aqui nas margens de uma grande estrada de ferro que vai surgir aqui, que é a Transiberiana. Mas a maior parte vai estar aqui nesse pedaço mesmo, pedaço europeu. Tá? 80. Bom dia, tudo bem? Bom, diga, Gabriel. Tudo certo? Posso fazer uma pergunta? Pode. Quantos países tem na Ásia? Total? Uhum. Deixa eu ver se o nosso material fala aqui. Pra não te falar errado. Na nossa página 7, ele vai numerar 46 países para nós. Obrigado. Mas é praticamente o mesmo tanto que eu tenho na América, praticamente o mesmo tanto que eu tenho na Europa, praticamente o mesmo tanto que eu tenho na África. 40 e tantos, quase 50 países. Obrigado. Imagina. 86, se abrir. Não quer abrir aqui. Ah, não, 46, não tem nada no 86. 87. Mapa físico, ó. Algumas coisas que a gente vai falar e a gente vai ter que olhar depois, vem no nosso material, a gente só tá dando uma adiantadinha, que eu tenho algumas grandes estruturas de relevo dentro do continente que eu preciso conhecer, tá? Então nós vamos, por um exemplo, falar que esse continente tem destaque para algumas grandes cadeias de montanha. E aí eu vou destacar, obviamente, a maior cadeia montanhosa do mundo, tá aqui, região onde está o Himalaia, né? O conjunto do Himalaia. Mas percebam que não é só o Himalaia que tem grandes elevações, como as maiores do planeta, chamado também aqui de telhado do mundo, de tão alto que é. No todo o entorno, ó, eu tenho outros planaltos elevados, como o de Tian Shan, tá? Aqui eu tenho os Montes Zagros, né? Montes que são elevados também em outras partes. Ó, aqui, ó, monte de montes, Altai, que eu poderia destacar como grandes elevações, ó. Passando nessa cor,
de 1.500 metros de altura, chegando até 4.000 metros de altura. Eu tenho um enrugamento. Aí eu vou lembrar que no processo de separação das placas tectônicas, né, no processo chamado de deriva continental, ou teoria da Pangeia, estava tudo junto, posso separar. Esse pedaço aqui, ó, que é o subcontinente indiano, ele estaria solto e ele vai se encaixar aqui. A placa indiana aqui vai se encaixar. E ao se encaixar, eu tenho um impacto tão grande dessa placa se encaixando que eu tenho um dobramento gigante aqui, formando esse monte de montanhas. Até hoje, uma área de intenso movimento tectônico, com um monte de vulcões ativos, com um monte de terremotos o tempo todo. A gente vai chamar a atenção também aqui do Japão, né? Quando a gente falar desses movimentos tectônicos. Eu vou lembrar que o Japão tem uma formação geológica recente, são ilhas que surgiram de vulcanismo e impacto de placas. Tem 4 placas tectônicas que se encontram aqui, onde é o Japão, e vai causar um monte de terremotos, tá? Eu também tenho áreas baixas, tá? E aí vocês vão ver aqui, ó, por um exemplo, que nós falamos de ter maior quantidade de habitantes na Rússia, da planície que eu tenho aqui, ó, de um lado e de outro. Aqui também é uma área baixa, né, na parte europeia. Planície siberiana e os montes Urais dividindo a Ásia e a Europa, né? Vários planaltos, alguns deles famosos, como o Planalto da Arábia, aqui no deserto da Arábia. Aqui, ó, no Cáucaso, eu tenho um monte de montanhas, porque eu tenho encaixe de placas. Percebam que as cores mostram, né, que são áreas mais elevadas. Aqui embaixo eu tenho o Planalto do Deccan, na Índia, que vai ser importante para a gente. Planalto iraniano, aqui no Irã, né? Uma península grande aqui, que é a da Indochina, que nós vamos estudar. Percebam vários desertos apontados. Deserto da Arábia, deserto do Irã, deserto de Gobi. Então, próximo dessas elevações das montanhas, eu vou ter também vários desertos que vão chamar a atenção. Países que têm essencialmente montanhas na sua formação, como é o caso do Japão, tá? 80% do território japonês é de montanha, é montanhoso. Como é muito grande, eu vou ter grandes variedades climáticas, ó, quando nós formos estudar. Percebam que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos climáticos diferentes. E é tão grande, ó, que eu vou ter áreas próximo do Equador, aqui, ó, com clima equatorial, como nas ilhas aqui embaixo, né? E eu vou ter terras, inclusive aqui, ó, dentro do Círculo Polar Ártico, já a 80 graus de latitude norte, chegando realmente no Polo Norte, em que eu vou ter clima polar, ó, passando por clima frio, climas desérticos, semiáridos, climas equatoriais e tropicais na parte de baixo. E a gente vai ver um por um dessa grande variedade. Como tem grande variedade de climas, obviamente que eu também tenho grande variedade de formações vegetais, ó. Vocês vão perceber que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, isso aqui não é formação vegetal. 10 tipos de formações vegetais diferentes, que vão desde a tundra, aqui no extremo norte, líquens e musgos, a taiga, aquela parte de floresta boreal, floresta cheia de coníferas, até áreas parecidas com o Brasil, ó, floresta tropical e equatorial aqui embaixo, né? Os jangais, né? Savanas, desertos, estepes, pradarias, eu vou ter de tudo um pouquinho aqui. Firmeza? Voltando lá no nosso material, lá no começo da apostila de novo, e já olhamos aqui o que tínhamos que olhar mais ou menos e começar a esmiuçar esse negócio. Um instantinho que o meu aqui está rodando. Voltei lá onde nós estávamos. Aqui. Bora. Então, voltamos lá na página... Deixa eu ver, página 5. Hoje a gente vai até a página 7, tá? Falar um pouquinho do que a gente acabou de olhar dentro do continente asiático quanto ao seu quadro natural e localização. Então, quanto à localização, é uma imensa massa continental, maior do mundo mesmo,
onde também eu tenho a Europa, como eu falei para vocês, muitos autores classificam como Eurásia, continente eurasiático, né? Não tem separação, eu uso os montes Urais para separar, mas não tem aquela ruptura que eu estou acostumado, de um oceano no meio, por um exemplo. Localizado no hemisfério oriental, então está totalmente a leste, e atravessado por linhas imaginárias, como na parte superior o Círculo Polar Ártico, e no sul, Trópico de Câncer, e até mesmo a linha do Equador, passa por essa parte que nós vamos estudar de Ásia. A oeste, faz fronteira com a Europa, com os Montes Urais. É o que separa a Ásia e a Europa, os Montes Urais dentro da Rússia. Sudoeste, com a África, pelo Mar Vermelho. Olhamos também o Mar Vermelho. A leste, eu tenho o Oceano Pacífico, lá depois do Japão. No sul, o Oceano Índico, na parte de baixo, lá perto da Índia. No norte, o Oceano Glacial Ártico. É um local com um litoral bastante recortado, de fato, né? A hora que eu olhei, principalmente a borda de baixo, não é reta, os traços não são parecidos com o da África, né? Que eram mais retilíneos. É muito mais parecido com a Europa, cheio de reentrâncias, golfos, penínsulas, áreas que vai para dentro ou áreas que se estendem para o oceano. Então é bastante recortado mesmo. Diversos mares, tanto abertos quanto fechados, né? Ele cita aqui alguns importantes, como o Mar Vermelho, o Mar da Arábia, os mares da China, né? O Mar do Japão. Várias penínsulas, vários golfos, muitas ilhas existem nesse litoral. Tá? Aparecem também os mares fechados. É uma das coisas que a gente vê pouco. A gente até viu alguns na Europa, mas não é tão comum. Ó. Mares fechados como esse daqui, que é o Mar Cáspio, gigantesco aqui, onde os rios acabam não conseguindo escoar para algum dos oceanos. Poderia ser o Índico para baixo, poderia, sei lá, sair no Mar Mediterrâneo, que seria no Atlântico, ou subir até o Oceano Glacial Ártico, também não consegue, e formam mares internos. Então, esses mares fechados, internos ou isolados, são formados como lagos gigantescos de água salgada. O Aral também não é? O Aral também. O Aral tá aqui, é um desses, o Aral. Eu acho que é esse daqui, o Aral. Por enquanto, né? Tá secando. Não há muito tempo para secar, não. E fica nessa mesma região. Cazaquistão, Turcomenistão, Sério mesmo? Azerbaijão. Ele vai evaporar? Que vai secar o de Aral? Vai secar, tá secando. Você pega os últimos 50 anos do Aral, ele já reduziu muito o volume e a tendência é ele secar. Já ficou bem pequenininho em relação ao que ele era no passado. A tendência é ele secar nos próximos quantos anos? Então, ó, o início do processo de intervenção no Aral, que está levando à redução do seu volume, é da década de 60. Então, você tem os projetos soviéticos de irrigação que começaram a desviar os rios que abasteciam o mar de Aral. E a partir da década de 70 e 80, houve uma retração muito grande. Então, sei lá, ele já desapareceu em 70% dentro de 60 anos, 50 anos. Sei lá, mais 50 anos, se continuar com o mesmo formato, ele seca. Ele simplesmente seca com mais 50 anos, se continuar igual agora, né? Se nada for feito de diferente. Que não é uma coisa muito inteligente deixar ele secar, né? E sem intervir. Mas, e para você ver, né? Eu tenho, obviamente, interferências climáticas e ambientais. Reduziu as chuvas porque reduziu, né? O clima mudou na região e reduziu. Já seria um motivo para o Mar de Aral sofrer modificações. Mas o principal motivo do Mar de Aral estar secando são ações antrópicas, são obras humanas de desvio, de represamento dos rios que chegavam e abasteciam o Mar de Aral. E aí aumentou a evaporação, usando água para agricultura, para irrigação, e vai fazendo com que ele seque. Para poder facilitar o nosso estudo, quando a gente de fato for se debruçar sobre o continente asiático, como ele é muito grande, ele vai ser dividido em núcleos menores para poder discutir, tá? A gente vai fazer o que a gente chama de regionalização. Escolho alguns critérios para poder separar algo maior em pedaços menores. A isso a gente dá o nome de regionalização, divide em regiões. Na regionalização proposta aqui, eu tenho 1, 2, 3, 5 divisões, 4, 5 divisões, tá? Ásia Setentrional, que vai ser a Rússia sozinha.
Então, capital, ele fala aqui que é Moscou, né, da Federação Russa. Moscou já não está na Ásia, já está na Europa, é aquilo que nós falamos que tem terras tanto na Ásia quanto na Europa. Então, a Rússia vai ser um capítulo à parte, mas toda a parte setentrional mesmo, parte de cima, parte norte do mapa, é a Federação Russa, gigante lá em cima. A Ásia Central é aqueles países que eu falei que nós conhecemos pouco, né? Dentro do momento soviético, da Federação Russa e ali da União Soviética, esses países faziam parte da ex-União Soviética e a gente confundia muito eles com a própria Rússia, né? Que é o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Quirguistão, o Turcomenistão e o Tadiquistão. Países que, talvez daqui, dos países todos citados, talvez sejam 5 dos que a gente conhece menos, né? Cazaquistão, a gente talvez já ouviu falar um pouquinho mais. Dá uma olhada no nome das capitais, eu não consigo nem falar. Astana, tudo bem, eu consigo falar. Do Uzbequistão para baixo, já fica difícil até de falar, né? Capital Uzbek é Tashkent. Como fala? Não faço ideia de como pronuncia. Do Quirguistão, Bishkek. E do Turcomenistão, Ashgabat. Parece Azkaban, né? Poderia ser Azkaban, mas não é. Tadjikistão é mais fácil. Xambi. Mas cidades que a gente escuta pouquíssimo e países que a gente conhece pouquíssimo. Nosso material aborda um pouquinho desses povos aqui. Povo cazaque, povo uzbek, tá? Oriente Médio, esse a gente conhece bem mais pelos conflitos e pelo petróleo do que por outras coisas, né? Turquia nós já falamos, né? Istambul eu falei para vocês que é a cidade mais importante, mas não é a capital. Ó. A capital turca é Ankara. Chipre, os cipriotas ali pertinho da Turquia, uma ilha, Nicósia. Aí aqui a gente conhece pela antiguidade remota mesmo, da importância histórica da Síria, do Líbano, o recém-formado Israel, né? Algumas das cidades mais antigas do mundo aqui, ó, como Damasco e Beirute, né? A Síria passando por aqueles problemas terríveis como a guerra civil que remonta a 2011 na Primavera Árabe, não acabou ainda, uma situação bem, bem ruim mesmo. Ali na parte de baixo eu vou ter a Jordânia está aqui pertinho, da Síria, do Líbano e Israel. Na parte de baixo eu vou ter a Arábia Saudita, né, ali onde surgiu o islamismo, com a família Saud, desde a formação da Arábia como país, liderando aqui. Então tem uma ditadura dos Saúdes, por isso a Arábia Saudita. Tá? Embaixo, lá encravado na Arábia Saudita, 2 países que a gente quase não lembra deles aqui embaixo, ó, Iêmen e Omã, aqui embaixo. E eu tenho um monte de paizinho pequenininho, importantíssimos com petróleo, como o Kuwait, o Bahrein, o Catar e os Emirados Árabes, e países também muito antigos e conflituosos, como o Iraque, Irã, mais recentemente ficou famoso o Afeganistão, pela invasão que teve dos Estados Unidos lá, depois dos atentados às Torres Gêmeas, 2001. Tá? Extremo Oriente, o extremo leste lá, a China, Taiwan, Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Mongólia, que está em cima lá da China, e o Japão, no extremo Oriente. Né? Lembrando que aqui Coreia do Norte e Coreia do Sul eram um país só, eu tenho a Guerra da Coreia nos anos 60, que vai dividir capitalista, socialista, ficou aqui capitalista e socialista. Taiwan, que a gente vai discutir se é um país ou não. A China, por um exemplo, não considera Taiwan um país. Taiwan é formado por população chinesa, né? Eu tenho todo um conflito ali no período de Mao Tse-tung, e o Chiang Kai-shek foge para essa ilha aqui de Formosa e forma uma outra China, uma China capitalista, ganhou apoio dos Estados Unidos, do Japão ali, e se estabelece uma China que não é China, o povo chinês que forma uma China diferente da China. E hoje a China não considera Taiwan como Taiwan, mas sim como China também, só uma província rebelde, tá? E a Ásia de Monções, que aí eu vou ter um monte de países aqui, a maior quantidade de países está na Ásia de Monções. Alguns que nós vamos trabalhar individualmente, como a Índia, com suas características. Lembrando que o Paquistão e o Bangladesh já fizeram parte da Índia, vão ser separadas.
Aqui vai entrar um personagem importante na história indiana, que é o Mahatma Gandhi, né? Propondo essa divisão. E Paquistão e Bangladesh seriam os pedaços da Índia destinados aos indianos convertidos ao islamismo. E por propor isso ele vai morrer, inclusive vai ser assassinado. Eu tenho os dois países aqui, ó, Nepal e Butão, que são os dois encravados lá na Cordilheira do Himalaia. Vão ficar famosos por isso daí também. Sri Lanka, ou Ceilão, antigo Ceilão, né? Atual Sri Lanka. É mais um desses indianos aqui. E um monte de ilhas, né? Maldivas, eu vou ter Malásia, a Singapura que está ali, Indonésia, Filipinas, Brunei, Timor vão aparecer ali. E alguns países famosos na Indochina. Laos, Camboja, Vietnã e Tailândia, por um exemplo. Tá? Esses são os países que nós vamos Ô, Sor, trabalhar. Diga-me. Timor-Leste é um dos países, tipo, que fazem parte da lusofonia, que falam português também, né? Sim, no Timor tem a língua portuguesa sendo falada também. Não é a principal língua falada, mas sim, tem sim. Certo? Obrigada, Sor. Ah, para de desenhar na minha tela aqui, fazendo um favor. Eu vou pegar o relatório de quem desenhou na minha tela. Pronto, desabilitei a anotação de vocês. Beleza? Pessoas, vou fazer chamada. Hoje era só essa apresentação inicial. Depois a gente começa a realmente desmembrar um pouquinho, falar de cada uma dessas partes, classificar. Ó. Começamos com relevo, por um exemplo. E vamos falar desses povos aí, inclusive das suas culturas, língua falada, aspectos culturais de alguns desses povos. Do Timor não vai falar. Mas vai ser falado. Eu vou só fazer um controle de frequência agora, rapidinho, tá? Para a gente poder encerrar por hoje. É que estava habilitado para poder... geralmente eu desabilito, né? As anotações de vocês. Mas se a gente não desabilitar, vocês conseguem. Inclusive, na hora de discutir alguma coisa, se vocês quiserem apontar coisas em imagem, em texto, dá para eu permitir que vocês acessem a apostila, igual eu fiquei marcando lá, vocês podem marcar também, né? E apontar alguma coisa, se eu não estiver entendendo, eu libero e vocês conseguem me mostrar e apontar o que vocês querem, tá? É que como o pessoal acaba arriscando e sem saber usar, a gente desabilita essa situação de marcação. Vou fazer a chamadinha, rapidinho. Vamos lá. No nono C, hoje é dia 3 de agosto. Amanda tá aí. Agora vocês abrem o microfone e falam um presente pro professor, por favor, para ajudar. Presente. Andrés. Arthur. Presente, senhor. Tudo bem. Andrés não tá aí não, né? Não, Andrés não. Tá. Bianca. Presente. Bruno. Cauã Macedo. Ecaterine. Presente. Felipe. Presente. Gabriel Marques. Presente. Isabela. Presente. João Vitor. Juliana. Larissa. Presente. Luara. Presente. Lucas. Presente. Matheus Lopes. Ô, senhor. Oi. Então, o Lopes, ele saiu e o Bruno mandou no chat. Não sei se você viu. Ah, tá. Ele saiu. Tá, eu olho o horário certinho. Mas ele está. Ele saiu um pouquinho antes, assim. Não sei Tá. porquê, mas enfim. Matheus Marques. Presente. Matheus Souza. Eu. Tem um monte de Matheus, né? Mirela. Presente. Murilo. Tô aqui. Natália.
Vincenzo. Vitor. Vitor. Vinícius. Ele falou no chat também, senhor. Presente. Vitor. Tá, eu não tô com o chat aberto. Deixa eu abrir aqui. Rapidão. Tô aqui, senhor. Tá. Firmeza. Poxa, Júlia. E Júlia, tá aí? Oi, sir. Tudo bem, Júlia? Seja bem-vinda novamente. Né? A volta da Júlia. Ô, senhor. O grande retorno. O grande retorno. E aí, gente? E aí, Júlia, como Júlia? vai? Saudade, Júlia, mano. Ah, Ô, saudade senhor. de nada, Murilo. Para de ser Você falso. esqueceu, eu acho que, da presença do Bruno. Bruno? Isso. Beleza. Bruno tá presente também. Então, só para conferir, o Andrés não tá. O Cauã não está. O João Vitor tá? Não, né? Não, eu acho que Juliana não. não. Natália não. Vitor Não. não. Vitor tá. Ele Vitor, mandou no chat agora. beleza. E o Vinícius? Vinícius também tá, mandou no chat Tá também. também, senhor. Firmeza, então. Então tá tudo certo, pessoal. Deixa eu salvar aqui. Então, sejam bem-vindos de volta, especialmente a Júlia, que não estava com a gente, né? Agora ela Obrigada, está. E boas aulas para nós. Até semana que vem para vocês, tá? Boas aulas o resto da semana aí. Valeu, Marcelinho, é nóis. Até, Tchau, senhor. tchau. Tchau. Boa Valeu, semana. senhor. Até. Tchau. Falou. Tchau. Obrigada. E eu que agradeço. Bom trabalho pra você, senhor. Obrigado, Arthur. Bons estudos. Obrigado.